Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. A Voz Batista de Lins anuncia e apresenta neste horário Assim Está Escrito. Este programa tem a finalidade de levar até você, dileto ouvinte, pelas ondas sonoras desta emissora amiga, a Palavra de Deus, palavra pura, confortadora para o seu coração. Se a vida. Na Epístola 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, nós lemos a seguinte palavra: porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Queremos pensar nesta palavra. Nós que seguimos a Jesus temos a sua mente. Como vimos na mensagem anterior, mensagem que foi pregada por esse microfone, os cristãos de Corinto não haviam alcançado a sua maturidade, ainda eram cristãos carnais, para os quais não foi fácil pregar o Evangelho, ensinar, doutrinar. Mas Deus nos dá a capacidade para vencer, porque Deus nos concedeu a mente de Cristo. Nós podemos pensar como Jesus pensava. Nós podemos ligar os nossos pensamentos à nossa mente, à mente dele, para estar em perfeita consonância, em perfeita harmonia. Você sabe que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um só Deus, são três pessoas que agem em perfeita harmonia. O que um pensa, o outro também pensa. O que um quer dizer, o outro também quer dizer. Então, se entendem. Não há desarmonia entre eles. Deus é assim. E Deus quer que a nossa mente e o nosso espírito esteja ligado a Cristo, para que possamos pensar como Ele pensa. Ele aborreceu o pecado. Nós também, porque o amamos, aborrecemos o pecado. Ele disse que o seu corpo era o templo de Deus, e que poderiam derrubá-lo, que ele iria levantá-lo. O nosso corpo também é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, nós que recebemos a Jesus como Salvador. Então, nós queremos preservar esse corpo puro, santo. Paulo diz nessa mesma epístola, no final do capítulo, que aquele que se une a uma meretriz faz um corpo com ela. Então ele argumenta dizendo: tomarei eu um membro do corpo de Cristo, que é o nosso corpo, os membros do nosso corpo, e vou ligá-lo a uma meretriz, a uma prostituta? De maneira alguma. Pensar como Jesus pensava, agir como ele agia, é o ideal, é o que Deus quer. E Deus nos dá a mente de Cristo, para que possamos pensar como ele pensava. Ele, Jesus, sentia profunda compaixão pelas pessoas. Quando ele, certo dia, estava à beira do mar da Galileia, ensinando, já era no terceiro dia, e o povo lá estava ouvindo atentamente, avidamente ouvindo a sua palavra, e muitos estavam com fome, porque vieram de longe. Para voltar famintos seria um tanto arriscado, seria perigoso, poderiam desmaiar na estrada. Ele sentiu compaixão desse povo. Ele viu esse povo como ovelhas que não têm pastor. Ele multiplicou os pães, saciou a fome dessa gente, pregou a palavra. Será que nós temos esse mesmo sentimento em nós? O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 2: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma humana, ele se deu a si mesmo, e que diante dele todo joelho hoje se dobre, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Será que nós amamos assim
aos pecadores, queremos salvá-los ou levá-los para a salvação? Será que nós amamos tanto assim a Cristo Jesus, nosso Senhor? Paulo pergunta aqui no texto, quem é que conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Quando Deus criou o mundo, ele a ninguém consultou. Ele criou o homem sem consultar se o homem queria ou não queria ser criado. Nem havia possibilidade para isso. Mas ele criou o homem. Mas para salvar o homem, ele consulta o homem. Queres entrar no reino celestial? Dá teu coração a Jesus. Queres do Espírito Santo poder? Dá teu coração a Jesus. Ele pede que nós demos o nosso coração a Ele, para que possamos então estar em comunhão com Ele, em plena harmonia com Ele. Ter a mente de Cristo é estar com Ele unido, em comunhão, pensar como Ele pensava, agir como Ele agia, fugir da carnalidade, fugir do pecado, resistir ao diabo. Ele fez isso, ele resistiu. Lá no deserto, quando ele foi tentado, ele disse para o diabo que o tentava, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, só a Deus adorarás, só a Ele darás culto. Ele diz também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele conhecia a Bíblia e sabia como resistir ao inimigo ferrenho, ao tentador que está hoje, dia e noite, tentando arrastar o homem para o pecado, para a destruição. Resistir ao diabo, diz o apóstolo, e ele fugirá de vós. Temos que aprender a resistir, como Jesus resistiu. Pregar como ele pregava. Orar como ele orava. Passava a noite inteira no monte, orando o Senhor, intercedendo pelo seu ministério, para que fosse um ministério glorioso, cheio de frutos, cheio de conversões. E ele conseguiu. E ele disse, aqueles que crerem em mim também farão as obras que eu faço e as farão maiores do que estas. Claro que ele se referia às obras da pregação, da conquista do pecador. Ele não se referia nesse texto aos milagres, porque nunca ninguém fez milagres como ele fez, na quantidade ou na qualidade. Ele sempre foi o que fez. E nós podemos fazer alguns sinais, orando, crendo em Deus. Aliás, Deus é que vai fazer. Amigo ouvinte, você ama Cristo? Você crê que você tem em mente de Cristo? Se você tem, procure viver de acordo com os ensinos dele. Procure segui-lo com toda a humildade. Pregue a palavra dele com muito ardor. Fale do amor dele. Convide o pecador para uma decisão, para que decida se seguir a Jesus, a seguir a palavra de Deus, e não a palavra dos homens. Que ele não se oriente pelos conceitos humanos, mas pela palavra do Senhor. Quem crê em Jesus Cristo é salvo. Quem não crê é condenado. Jesus disse também no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora sim estamos na vida, agora somos filhos de Deus, agora temos a mente de Cristo. Que Deus nos ajude a honrar a Cristo, a honrar esse nome que nós trazemos conosco de cristãos. Cristãos eram aqueles que amavam Jesus, que criam nele, seguiam a sua palavra, a ele obedeciam. Que Deus seja louvado por esta palavra. Amém. Ó Jesus, és o meu Rei, Senhor, é tua glória, o poder, graça e louvor. Ó Jesus, sei que tu és amor, vou exaltar
Quando estou pra vacilar, a ti recorro, e tu vens sem demorar, em meu socorro. Ah, Jesus, sei que tu és amor, quer ajudar e quer salvar quem quer amor. Ó Jesus, és o meu Rei, Senhor, é tua glória, o poder, graça e louvor. Oh Jesus, sei que tu és amor, vou exaltar, vou adorar a ti, meu Rei. Quando estou pra vacilar, a ti recorro, e tu vens sem demorar, em meu socorro. Oh Jesus, sei que